Você está escutando os melhores momentos do podcast Um Papo sobre Geotecnologia. Não se esqueça de curtir o vídeo, deixar seu comentário e compartilhar com seus amigos. Também siga a gente nas nossas redes sociais, Instagram e Facebook, Um Papo sobre Geotecnologia. Um bom papo para vocês. Marcos, então conta aí, né, quem que é você, sua formação, conta aí pro pessoal aí pra gente se situar um pouquinho. Vamos lá. Eu sou geógrafo, formado aqui na Universidade de São Paulo. Tenho bastante experiência com geoprocessamento. Comecei, na verdade, quando eu estava ainda cursando geografia, eu já entrei sabendo que o que eu queria fazer era mapa no computador. Tanto que a minha dúvida era se eu ia fazer engenharia mecatrônica na época, arquitetura ou geografia. E não, quero fazer mapa no computador em vez de fazer casa no computador. Que legal. E na época a gente começava, vou falar um pouquinho da idade, né? 91, 92, quando entrei na faculdade, a gente discutia que no futuro aqueles mapas que a gente fazia no CAD iam ser conectados a um banco de dados, a gente ia poder fazer pergunta para o mapa, assim, coisa que pra gente na época era... A gente trabalhava só com layer, com CAD e tal. E daí eu já entrei trabalhando no segundo ano da faculdade, comecei estágio na GEMP, trabalhando com Arquinfo, na época que era o que existia em Workstation, né? E daí de Arquinfo surgiu o Arquivio, e daí entrou toda a popularização do geoprocessamento na sequência. Então, fica à vontade, por favor. Não, uma coisa mais pessoal, né? Esse interesse por fazer mapas já começou como, assim? Você vê no Atlas, na aula de geografia, alguma coisa assim? Na verdade, meu pai é professor de geografia da USP, na parte de cartografia. E Ah, daí, sim. naquela época, foi quando estava surgindo o computador e eu digitava textos para ele. Então, ele escrevia, eu passava para o computador e tinha toda essa discussão de como que ia ser o futuro dos mapas, de como que se ia ligar que cada feição vetorial do CAD podia estar associada a um banco de dados e o mapa ia responder perguntas. Então, digitando esses textos, eu me interessei no assunto porque ligava exatamente toda a parte gráfica, né? E a parte de banco de dados. Então, puxa um pouco essa conexão com o tema do meu pai ser professor da USP, da Nasceu num geografia. berço cartográfico / geográfico, né? É. E daí realmente facilita para buscar, né? Eu já entrei muito orientado na geografia para buscar como que eu poderia trabalhar com mapas no computador. E daí, bom, entrei nessa parte muito mais de geo na parte vetorial, né, trabalhando com Arquinfo, depois com Arquivio. Daí, nessa linha, foi quando, ainda em 97, eu abri minha empresa, que é uma empresa pequena que faz só serviço de geoprocessamento. E muito trabalhando com EIA-RIMA. Então, estudos ambientais, então, principalmente de hidrelétricas, para saber o que vai ser afetado, toda aquela análise, né, para dar suporte aos EIA-RIMA. Alguma coisa também de melhor traçado para gasoduto, mas muito nessa parte mesmo de suporte, engenharia. E depois comecei a parte de monitoramento. Então, já no ano 2000, assumi a parte de monitoramento do desmatamento em parceria com a SOS Mata Atlântica e com o INPE. Então, eu fazia, né, com a minha empresa, a execução desse trabalho. E daí, nessa parte de monitoramento, ainda era sempre muito vetorial. A gente colocava a imagem de satélite, já tinha os polígonos, a máscara da vegetação, e saía delimitando cada desmatamento manualmente. Né? O começo do projeto era no papel ainda, né? na época dos primeiros Atlas da SOS Mata Atlântica, e eu já peguei nessa parte digital. A gente desenhava na mão cada desmatamento da Mata Atlântica, depois consolidava, gerava estatísticas para o município, mapas antes e depois de cada município, de cada desmatamento. Até que esse processo foi evoluindo, a gente sempre testando como automatizar esse processo. Então, até surgiu o Mapbiomas em 2015, que daí as coisas expandiram bastante em velocidade, em processamento de dados. E realmente daí é outro nível de processamento de dados. Né? Entendi. Então o Map Biomas então nasceu em 2015, né? O Mapbiomas ele surge. Bom, o coordenador geral hoje ainda é o Tasso Azevedo,
que é... Ele chegou a ser secretário de florestas acho que por volta de 2007 a 2010, alguma coisa assim. E ele é muito ligado ao Observatório do Clima, e o que ele queria era estimar melhor as mudanças de uso e cobertura da Terra para ver as emissões brasileiras, porque mais de 70% das nossas emissões, diferente dos outros países que tem muita emissão emissão de carbono, de gases de efeito estufa, para geração de energia, o Brasil é principalmente pelas mudanças de uso, principalmente pelo desmatamento, né? E só que o nosso dado, a gente só vê o dado principalmente do desmatamento anual, e só vê isso Amazônia e Cerrado, só via, né? Amazônia e Cerrado com o PRODES do INPE. Os outros biomas a gente praticamente não tinha informação, a SOS tinha o desmatamento anual também da Mata Atlântica, mas a gente nunca teve a noção completa das mudanças do uso como um todo, porque você também tem emissões ou remoções, se você converte uma pastagem para uma área de agricultura, ou uma área de pasto abandonado que está em processo de recuperação e volta a ser floresta, ele está removendo carbono. Então, a ideia do Tasso foi como que a gente pega esse dado completo de uso e cobertura, que daí o MCTI, o Ministério de Ciência e Tecnologia, começou a produzir, mas ele tem o dado para 94, 2002, depois 2010, e vai lançar agora o dado, talvez eu tenha pulado algum ano, vai lançar agora o dado de 2016, agora em 2020. Então, assim, era um dado que era produzido a cada 5 a 7 anos, com 5 anos de atraso. Meu Deus. Então, o como que você vai acompanhamento planejar? era muito difícil, exatamente. É porque ainda é um mapeamento de uso e cobertura do solo de todo o território brasileiro feito por interpretação visual. Essa ainda é a metodologia. Então daí você precisa ter uma equipe de 40 pessoas que você não consegue padronizar os critérios e ficar vetorizando. Tá? Assim, é um processo. E daí quando o Tasso foi lá no Ministério, falou, bom, a gente precisa desse dado todo ano. Eu falei, você tá louco, né? Não tem como fazer todo ano. E daí ele fez a reunião com as principais universidades, ONGs, empresas que já monitoravam cada bioma do Brasil. Essa reunião foi em julho de 2015, para perguntar como que a gente faz esse mapa todo ano. O Ministério disse que não tem como fazer. Eu preciso desse dado para poder ver o quanto a gente está emitindo, para poder monitorar e ver as ações de emissão. Precisamos dar um jeito de fazer. Basicamente, todo mundo falou impossível. Não tem, você precisaria ter uma metodologia de classificação automática de uso e cobertura da terra para todos os biomas, que são muito diferentes, que tivesse uma capacidade gigantesca de processar tudo ao mesmo tempo, então precisaria ter uma capacidade de supercomputadores para processar, e a não ser que tivesse tudo isso, a gente não tem como fazer. Ele falou, bom, então nós temos aí o Google Earth Engine, que é um processamento de imagens em nuvens, que dá para a gente customizar a metodologia de classificação, eles processam tudo em nuvem, e daí falou, vamos tentar. Daí surgiu o Map Beyond em 2015.